Então, vamos começar aqui, né? Vamos fazer aqui uma aula uma aula especial, né, sobre o Dia da Consciência Negra, certo? Que vai ser amanhã, né? Dia 20, tá? É comemorado no dia 20, certo? Então vai ser amanhã. Mas como eu falei para vocês, normalmente amanhã nós teremos aula, tá? No caso, vocês terão aula normal, certo? Bom, gente, então assim, é uma data importante, tá? É uma data que geralmente tem muitas pessoas que têm uma ideia errada dessa data. Tem gente que diz assim: ah, mas professor, quer dizer que o negro só tem consciência no dia 20, é? Só tem consciência em novembro? Não. Tem outros que dizem assim: ah, eu acho uma data racista. E tem outros que é pior ainda, né? Esses, misericórdia. Tem outros que é pior ainda, que diz assim: ah, professor, e os brancos não têm consciência, não, é? Cadê o dia da consciência branca? Bicho, eu fico estressado, eu fico nervoso quando eu vejo alguém falando né, uma coisa imbecil que nem essa, né? Oxi, cadê o dia da consciência branca também? Por que não tem? Bom, Quem foi escravizado? Foi você ou foi eles? exatamente, né? Bom, gente, então assim, o Dia da Consciência Negra, pessoal, não é que o negro só tem consciência em novembro, ou não é porque a gente não tem o Dia da Consciência, não é isso. É porque, assim, pessoal, esse dia, ele é uma data ele é um memorial, tá? Eu quero que vocês guardem isso na cabeça de vocês hoje, tá? É como se fosse um memorial, certo? É uma data para que a gente possa relembrar de um pouquinho da história desse povo, né, que lutou tanto, que foi tão forte, né? Porque assim, e tem até esses alunos né, que perguntam assim, por que não tem da consciência branca? Né? Aí eu sempre respondo a mesma coisa. Eu digo, porque não foi os brancos que foram escravizados por mais de 400 anos no Brasil. Né? Não foram os brancos que sofreram, que foram assassinados, que foram humilhados, que foram obrigados. Gente, eles foram obrigados a esquecer o próprio nome. Já imaginou o que é isso? Vocês vão ver isso lá no 8º ano, tá? A gente fala mais sobre essa época do Brasil, da escravidão no Brasil, lá no 8º ano. Mas, gente, já imaginou você ser obrigado, além de você virar escravo, o que já é algo terrível, já imaginou você ser obrigado a esquecer o próprio... Mas é por que Por que eles eram obrigados a esquecer o próprio nome? eu ia Boa falar. pergunta. Sabe por que eles eram obrigados a esquecer o próprio nome? E outra, não era só esquecer o próprio nome, não, tá? Eles tinham que obrigados a esquecer o próprio nome, a esquecer A idade. Deixa eu falar, gente, deixa eu falar. Esquecer o próprio nome, esquecer a própria religião. Eles eram separados da família. Sabe por quê? Porque a religião oficial do Brasil era católica. E os católicos, nessa época, eles eram extremamente preconceituosos. E eles não aceitavam nada nem ninguém. Não é por nada, gente, que o próprio Zumbi dos Palmares, né, o Zumbi dos Palmares, que é... A gente vai ver um pouquinho sobre a história dele aqui, né, que ele foi o grande nome, né, que lutou pelo povo negro. O próprio Zumbi dos Palmares, ele foi rebatizado, ele foi obrigado a esquecer o nome dele e batizaram ele com o nome de Francisco. Tá? Batizaram ele com o nome de Francisco. Mas, enfim, então aqui é só uma introdução para vocês entenderem isso, tá? Que o Dia da Consciência Negra, ele é um dia ele é um memorial, né? Para a gente relembrar a história desse povo que tanto lutou e que até hoje luta. Porque o Brasil, até hoje, é um dos países mais preconceituosos do mundo. Né, com as pessoas negras, com a cultura negra. Quantos a gente não conhece que tem preconceito com a gente? Professor, mas quem tem mais preconceito é os Estados Unidos. Não, o Brasil está em primeiro lugar. O Brasil é o primeiro. O Brasil é o Então, primeiro. segundo é os Estados Unidos. Porque tem só um bairro de negro e só um bairro de branco. Onde? Nos Estados Unidos? Uhum. Não, lá tem vários bairros que são só para negros. Eu não sei quem lembra, mas a professora de ética falou isso. Sim, é verdade. São chamados... Deixa eu falar, são chamados guetos, né? Chamado de gueto, que é aqueles bairros só para negros, tipo Downtown, Brooklyn, tá? Também era lá. Mas tem um detalhe, gente. Sabe Brooklyn é bem famoso. Sabe por que o racismo do Brasil é pior? Porque é um racismo hipócrita, falso, mentiroso. Porque é aquele que diz que não é racista, mas é. É aquele que diz assim, mas eu não sou não racista. Mas quando fala sobre a religião africana, o candomblé, quando fala sobre algumas danças africanas, a pessoa vai lá e fala besteira. Fala abobrinha, fala bobagem. Ou seja, professor, deixa eu pensar uma coisa aqui. Quando eu estava na praça, tinha um grupo lá de pessoas de frente a uma casa.
Aí meu primo disse assim, a pessoa tudo macumbeira. Eu disse, não, aí religião dele, deixa eles. Exatamente. É aquilo que a gente fala, Professor, é aquilo que eu falo para vocês desde o comecinho, né? Se não Se você não aceita, gosta, respeita. se você não gosta, tudo bem, mas também respeite. Tem outra pessoa que quer professor, falar? Pode falar. Pode respeito falar. a sua, né? Era isso que eu ia falar, que assim, se você não gosta, não gosta. Agora, isso não te dá o direito de falar mal daquela pessoa da religião. Perfeito, perfeito, perfeito o que vocês estão comentando, tá, gente? Então é exatamente isso. Vocês entenderam, pessoal, a importância desse dia, né? Então, o Dia da Consciência Negra é isso. Oi. O senhor assistiu Todo Mundo Deu Cris? Lá tem lá um bairro só pra negro e um bairro só pra branco lá nesse. Sim, não foi o que eu falei, cara? Não foi o que eu falei, que é o Brooklyn, tá? Não foi o que eu falei? Viu? Então, assim, vocês entenderam, né, gente, a importância desse dia? Então, esse dia aqui, gente, é para isso. Não é porque é para separar o negro do branco, ou é para dizer, pô, cadê o dia da consciência branca? Não é isso. É porque ele é um dia que é um memorial, né? Ele é um memorial para a gente relembrar essa história de luta, né? E até hoje lutam, né? Até hoje existe muito preconceito, muito, 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 muito preconceito, né? Deixa eu ver aqui o comentário que a Fernanda comentou. É assim que nossa, que coisa besta, né, Fernanda? Tem nada a ver, cara, uma coisa com a outra. Né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E outra, uma coisa bem curiosa. Gente, o Brasil tem mais de 520 anos de história do Brasil. O primeiro povo que morava aqui no Brasil eram os indígenas. Depois vieram os portugueses. Depois vieram os africanos. Depois vieram holandeses, japoneses, italianos, alemães. Cara, o Brasil ele é extremamente miscigenado. Entendeu, gente? Ele é extremamente miscigenado, certo? Extremamente miscigenado, certo? Ou seja, por mais que você tenha a pele branca, certo? Por mais que você tenha ali a pele branca, mesmo muda assim, nada. deixa eu falar, mas o seu sangue, a sua genética é misturada, tá? A sua genética é misturada. Aqui, tá? Então, gente, vamos avançar aqui um pouquinho. Então, tá aqui a imagem do Zumbi dos Palmares, né? Lembrando que essa palavra zumbi, gente, é uma palavra africana, tá? Para guerreiro. Então, não é esse zumbi de filme, não, tá? Esse morto-vivo de filme, não, que a gente vê, tá? Filme, série, não, certo? Zumbi Então, não zumbi existe. e é uma palavra só africana, tá? Então, tá aí a figura desse homem, né? O Zumbi dos Palmares, tá? Foi um homem muito importante, tá? Para a história do... para a história do povo negro, né, do povo que lutou, da resistência dos escravos, certo? A gente vai falar um pouquinho mais sobre a história dele daqui a pouco, tá? Então tá aqui, gente, uma coisa que eu não sei se vocês conheciam, é que já existe uma lei, tá? Existe uma lei, certo? Ou seja, a lei 10.639 de 2003, tá? Existe uma lei, gente, que ela obriga, que é obrigatório nas escolas, por isso que a gente já teve várias aulas aqui sobre a cultura africana. E com o passar dos anos, nós vamos ter mais aulas. Porque, gente, a maior parte da nossa cultura é africana. Entendeu? Não é europeia, não é portuguesa, não. A maior parte da nossa cultura ela é africana, né? Porque ela foi muito importante, certo? Muito, muito, muito importante. Então, então tá aqui a lei, né, que ela obriga algumas coisas. Primeiro, o que é que essa lei pede para a gente? O que é que a gente tem que aprender na escola? No caso, vocês aqui no Fundamental e lá no ensino médio também. O que é que vocês têm que aprender? Primeiro, história da África, dos africanos. A gente já teve uma aula sobre isso, né? Lembra? Tá lembrado disso? Daquela aula lá sobre a história dos africanos, que a gente falou do Saara, foi bem legal lá. Bom, então nós temos que aprender isso. Outra coisa, a luta dos negros no Brasil, né? Então, no caso, a luta, a resistência deles através da capoeira, né? Que é uma luta, né? Não é dança, a capoeira não é dança, é uma luta, né? Professor, tem vontade enorme de aprender capoeira. Bom, outro ponto que essa lei diz aqui pra gente, que a gente deve aprender, que a gente deve estudar, é isso aqui, sobre a cultura negra brasileira, certo? É muito importante entender essa cultura, a culinária, né? Vocês que gostam de feijão aí, feijão é africano, da cultura africana. Sabiam disso? O milho, o cuscuz, é de cultura indígena, não é europeia, não. O arroz é de cultura japonesa. Entendeu, pessoal? Então, assim, a nossa cultura brasileira, ela é extremamente misturada, tá? Ela é extremamente misturada,
certo? E boa parte, né? E boa parte da nossa cultura, ela é de cultura africana, certo? Bom, aí também tem que estudar o negro na formação da sociedade nacional, ou seja, isso exatamente isso que eu estou falando para vocês agora, né? Ou seja, como a cultura deles nos influenciou o Brasil como um todo. Vocês devem saber que 75%, olha só, 75% da como é que eu posso falar, gente? Da nossa cultura, do povo brasileiro, isso, exatamente isso. 75% do povo brasileiro é negro. E mais de 80% da nossa cultura é de matriz africana. Sabiam disso? É de matriz africana, ou seja, veio de descendência dos africanos. Oi. E ainda assim o povo ainda tem preconceito, mesmo sabendo que a maioria é tudo negro. E ainda faz... É isso assim. Então tá aqui, gente, olha só. E sendo que na família da pessoa que parece preconceituosa, tem alguma pessoa da família dele que é negro. Pois é, né? Pois é. É impossível que nenhuma família tenha. E outra, gente, aquilo que eu falei para vocês no começo da aula, por mais que você tenha a pele branquinha, por exemplo, vamos pegar a Heloíse mesmo. A Heloíse, ela tem a pele bem branquinha, chega a ter aquele cabelo laranjinha, né? Ruivo, né? A Heloíse chega ruiva. Mesmo assim, se ela for fazer um exame de sangue para ver o código genético dela, ela vai ver que ela tem sangue indígena, ela vai ver que ela tem sangue africano, né? Negro africano, ela vai ver que ela vai ter sangue europeu. Gente, nós, mais que você tenha a pele clarinha, mas o nosso sangue, a nossa cultura, a nossa genética é brasileira, cara, é misturada, tá? Então aqui, gente, né? Então tá aqui, gente, olha só que interessante. Isso aqui, ó. Então, dia 20 de novembro, né, o dia 20 de novembro, no caso amanhã, dia 20 de novembro, é comemorada ao Dia da Consciência Negra justamente por quê? Porque foi nesse dia, né, que o Zumbi, né, o Zumbi dos Palmares, tá? Ele foi morto, né? Então foi o dia que ele morreu, né, que ele faleceu, que ele perdeu a própria vida, tá? Então ele sofreu uma emboscada, ele foi traído, a gente vai ver um pouquinho da história dele daqui a pouquinho, tá? Então ele foi traído, e foi justamente em homenagem a ele, por ele ter sido um homem que lutou muito. Cara, pensa no homem que lutou, gente, aí. Ele lutou muito para libertar, né, os africanos, para libertar o povo negro daquela época. Né? Então ele acabou se tornando o que a gente chama de mártir. Né? Ou seja, um mártir é uma pessoa que morreu por uma causa, né? Uma causa de honra. Tá? Ou seja, ele é uma pessoa importante. Certo? Então tá aqui, ó, para vocês, né, a sua explicação, né, que foi justamente devido à morte do Zumbi dos Palmares, né, que ele foi escolhido, né? Tiveram vários outros negros importantes na história do Brasil, mas ele foi escolhido, né, como uma figura, né, que representa a consciência negra, né? Ou seja, representa. Oi. Quando a gente foi lá pro ano passado, quando a gente foi pro Museu do Palmares dos Índios, a gente subiu, aí viu que os negros eles faziam o telhado com a telha da casa, com a coxa. Eles faziam também com palha, também. E aí, gente? Mostrou também as correntes que eles usavam para prender os negros, tudo mais. Exatamente. Então tá aqui, gente, essa palavrinha quilombo. Mas vocês sabem, gente, o que é um quilombo? Acho que poucos aqui vão saber o que é um quilombo. Gente, um quilombo, já vou explicando para vocês, tá? Um quilombo é um local, geralmente era um local escondido, tá? Geralmente era um local escondido, protegido com muros ali, tá? Protegido com muro, não muro de tijolo, tá? Geralmente de madeira, né? Com palha, ou geralmente era um local mais escondido, tipo uma aldeia de um índio, tá? Tipo uma aldeia, só escondidinho, certo? E esse quilombo, cara, ele levava o nome de quilombo, tá? Então quilombo, já lembra a partir de agora, tá, gente? Quilombo era um local onde os negros poderiam se esconder, né? Aqueles que fugiam, eles poderiam se esconder lá. Era um refúgio. Exatamente, era um refúgio, um local para se esconder. E uma coisa legal, gente, é que tem muitas pessoas que acham que os quilombos eram só para negros. Exatamente, Miguel, tipo esconderijo mesmo. E muitas pessoas acham que os quilombos eram só para negros. Né? Isso, perfeito, Letícia, perfeito. Não tinha só negros, pessoal. Porque naquela época não era só os negros que sofriam, eram os índios também, que eram usados como escravos. Isso, perfeito, os índios. Porque muitas pessoas esquecem e acham que só os negros que sofriam, mas os índios também sofrem até hoje. Sim, com certeza. E outra, gente,
muitos pobres também, muitos mendigos, pobres que passavam fome, camponeses que passavam fome, eles pediam pedir um abrigo lá no Quilombo. E lá eles recebiam abrigo, lá no Quilombo, tá? Então, cara, isso é muito interessante, pessoal. Então, o Quilombo dos Palmares, né, o nome já está dizendo tudo, fica aqui em Alagoas, tá? Então, o Quilombo dos Palmares está aqui, algumas imagens das senzalas, tá, onde os negros moravam, né, onde eles dormiam e tudo mais, tá? Tá aqui algumas imagens. Olha só como eram as senzalas, né? E aqui, gente, está um mapinha mostrando o local, né? O Quilombo dos Palmares fica aqui em Alagoas, tá? O Quilombo dos Palmares fica aqui em Alagoas. E eu não sei se já foram visitar, né? O Quilombo fica lá em União dos Palmares, tá? Fica em União dos Palmares. E, gente, eu digo para vocês uma coisa, cara. Se vocês tiverem a oportunidade, vão lá conhecer. Porque, cara, é uma experiência única, gente. Vai ser uma experiência única para vocês, sabe? Vai ser uma experiência única para vocês. Porque é um local que, assim, é muito bonito de você ver, né? Já imagina você estar num local, sabendo que esse local era um lugar de... Foi um lugar onde aconteceu um dos maiores fatos históricos da nossa história brasileira, né? É muito, muito interessante, cara, isso. Né? Tem uma serra para você ir caminhando até o topo dela, ela vai levar... Olha, só isso, vai levar quase 1 hora para você chegar no topo, só isso. Vai levar quase 1 hora para você chegar lá no topo, né? E é muito bonito, cara, é muito legal mesmo, tá? E aqui a gente vai ver um pouquinho da história do Zumbi dos Palmares, tá? Então tá aqui, ó, o Zumbi nasceu, né, em 1655, tá? Ele nasceu livre, tá, pessoal? Os pais dele, os dois pais dele, do Zumbi, o pai e a mãe do Zumbi dos Palmares, eram negros que já tinham conseguido fugir já da escravidão, né? Tiveram um zumbi, só que o que aconteceu? Com 7 anos de idade ele foi preso. A polícia pegou ele, né? A família matou os pais dele, pegou ele. E sabe quem foi que comprou ele para virar escravo? Olha aqui, no último ponto aqui, ó. Nesta época, o Zumbi foi entregue a um padre. Lembra que eu falei para vocês na aula passada que aqui no Brasil era comum os padres terem escravos? Pronto, tá aqui a prova para vocês, né? O Zumbi, ele era escravo de um padre, né? E assim, gente, também uma coisa interessante que a gente deve lembrar é o seguinte: é muito melhor você ser escravo de um padre, né, ser escravo da igreja, do que você ser escravo numa fazenda, né, no engenho. Porque a vida lá no engenho era muito difícil, né? E você ser escravo de uma igreja era melhor. Assim, ô Rian, desliga o seu áudio, Rian. Por quê, professor? Assim, Ô, professor, era melhor porque era um trabalho mais leve. Entendeu, Michael? Era um trabalho mais leve. Ao invés de você estar no canavial, trabalhando um serviço pesado, apanhando, passando fome, pelo menos na igreja era um serviço assim, você era um escravo, tá? Era um escravo, podia apanhar também se fizesse alguma coisa errada, mas pelo menos o trabalho era mais leve. Entendeu, Michel, agora? Por isso que era melhor você ser escravo de uma igreja do que ser escravo do engenho. Porque professor, Oi, peraí, a Letícia quer falar. Fala, Letícia. mas naquela época os padres eram racistas, batiam assim só por bater. Sim, muito, muito. Era muito comum, por exemplo, quando um negro fazia alguma coisa errada, eles serem colocados no tronco e os próprios padres chicoteavam eles, né? Eu chamo de açoite, né? Açoitar, que é bater, dar uma pisa com um chicote, né? Que nem Então fizeram os próprios com Jesus? Isso, exatamente, né? Então os negros apanhavam, né? E muitas vezes eram os próprios padres que batiam, né? Claro, gente, lembrando, pessoal, mais uma vez, eu estou falando na época, tá? Lá na época isso acontecia, certo? Lá na época isso acontecia, tá? Então, mas o que é que acontece? O Zumbi, gente, ele aprendeu a ler, aprendeu a escrever, né? Então, assim, ele era um negro, mas ele era mais inteligente, mais instruído. E olha que história interessante. Gente, olha que história interessante. O Zumbi, ele acabou voltando para o Quilombo, tá? Acabou voltando lá para o Quilombo dos Palmares, certo? E lá no Quilombo dos Palmares, ele acabou se tornando amigo do rei de lá. O rei era esse aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Olha o nome dele aqui, gente. É no segundo ponto. O rei do Quilombo era o Gangazumba, tá? Era o Gangazumba. Ele era o rei do Quilombo. E o Zumbi dos Palmares, cara, ele era um grande guerreiro. Então ele passou a ser um cara muito respeitado, sabe? Passou a ser um cara muito respeitado. E aí, depois de um tempo, né, depois que o Gangazumba foi enganado, quem se tornou o líder, né, quem passou a ser o líder do Quilombo, foi o Zumbi dos Palmares. E aí, gente, olha o que acontece. O final é trágico, tá? Olha o que acontece. Em 1694, esse cara aqui, chamado Domingos Jorge Velho, tá? Ele era um general do exército, ele acabou invadindo o Quilombo dos Palmares, matou um bocado, acabou que o Zumbi levou um tiro,
né? Ficou ferido, mas ele conseguiu fugir. Mas, gente, olha só como é triste, gente cagueta, né? Gente que, infelizmente, traidor. Cagueta não, né? Traidor. Olha o último ponto, pessoal, aqui embaixo. Zumbi consegue fugir, porém, é traído por um antigo companheiro dele. Gente, o próprio companheiro dele traiu ele, ou seja, disse para a polícia onde era que ele estava, né? E aí o que é que acontece? A polícia vai lá, né? O Domingos Jorge Velho, né, que era a polícia da época, vai lá, pega o Zumbi dos Palmares, arranca a cabeça dele, olha que coisa terrível, arranca a cabeça dele e sai mostrando para todo mundo na cidade, meio que para mostrar, olha aí, tá vendo o que é que acontece quando você é contra o exército português, né? E aí, gente, é nesse momento, né, na morte dele, você pode ver aqui no segundo ponto, ó, aos 40 anos de idade foi degolado, né, ou seja, a cabeça foi arrancada, em 20 de novembro de 1695. E é justamente por isso, pessoal. Foi. Esse Domingos Jorge Velho, eu já ouvi falar dele na história dos cangaços. Não, o do cangaço é o Tenente João Bezerra. É o João Bezerra, não é o Domingos Jorge Velho, não. É o João Bezerra. Ah, é que eu pensei porque tem um que parece o nome. Isso, realmente tem nomes parecidos. Viu, gente? Então, assim, essa data, 20 de novembro, ela marca, né, esse dia, assim, é relembrado, né? Tem esse memorial do Dia da Consciência Negra, justamente porque foi a data que o Zumbi dos Palmares morreu. Certo? O Zumbi dos Palmares morreu nessa data. E aí, como vocês viram, foi um cara que lutou muito, né? Passou a vida dele inteira lutando, né? Ele nasceu livre, virou escravo, fugiu, né? Foi lá para o Quilombo dos Palmares, lutou pra caramba para libertar os negros, né? E mesmo assim, infelizmente, acabou sendo traído por um próprio companheiro dele, né? E foi morto. Mesmo assim, gente, ele foi escolhido, né? Ele foi escolhido, né? Ele foi escolhido como uma figura, né, de resistência. Por isso que nós... Oi, pode falar. Eu tenho um livrinho desse, mostrando a história do zumbi. Pronto, é legal, cara, é legal pra caramba, né? Se vocês puderem, gente, ver livro, ou ver algum documentário. Tem até na Netflix, pessoal. Na Netflix tem uma minissérie de 4 episódios chamado Guerras do Brasil. Tá? O nome é Guerras do Brasil. São 4 episódios. Se eu não me engano, é o segundo episódio ou é o terceiro. Se eu não me engano, é o segundo. Vão lá dar uma olhadinha, quem tiver Netflix aí. Lá na Netflix tem uma série chamada Guerras do Brasil. São 4 episódios. O segundo episódio é sobre isso aqui, ó, sobre a nossa aula. Vão lá ver. É muito legal, cara. Muito legal mesmo. É um documentário... Olha, ligeira, viu? Aí é rápida no gatilho. Já achou. Ligeira que são danada. É o segundo episódio, né, Sara? Tem aí? É. Olha aí. Qual o título que tá aí do segundo episódio? Guerra do Brasil DC. Doutor, sei lá. Quando você clica nele, aparece os 4 episódios. Você botar assim para ver episódios, na parte de episódios, você vai ver que tem 4 episódios. Se eu não me engano, ele é o segundo episódio, se eu não me engano. O segundo é o terceiro episódio. Mas enfim, vamos lá dar uma olhadinha. Acho que é o segundo episódio, se eu não me engano. E lá, gente, fala toda essa historinha aqui que eu falei para vocês, né? Esse relatório mais detalhado e tal. Não tem nada de... E assim, cara, então é isso por hoje, tá? Se vocês tinham gostado, tá? Se vocês tinham conhecido, não sei se vocês já conheciam essa história, né? Mas é por isso que o dia 20 de novembro é comemorado, né? Ali é relembrado o Dia da Consciência Negra, principalmente na figura, né? Usando a figura aí do Zumbi dos Palmares, né? Porque ele realmente foi o grande homem, né, que lutou aí pela libertação dos negros. Certo, gente? Então é isso por